Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, faça sol, faça chuva, esfrio, esquente, com qualquer problema, nós vamos em frente com Chave do Enem. Estamos chegando na terceira semana desse semestre e você sabe que essa semana, então, é noite, nós temos a noite de Ciências da Natureza. Vamos falar de biologia, física e química. Tá preparado? Tá preparada? Pegou o material? Você sabe que o nosso material é preparado juntamente com o seu livro, a sua apostilinha da Casa Publicadora. Então pega lá seu material, pega a biologia, depois pega a física e por último química. Senta aí que nós vamos rever os primeiros módulos, as primeiras unidades deste bimestre. Preparado então? Pegou água? Você sabe, então também pode salvar esse vídeo no seu playlist para poder rever. Para estudando para o vestibular, estudando para o Enem, estudando para a sua prova, o material está aqui junto com uma série de aulas que nós temos nessa playlist. Olha só, nós já temos uma playlist com 3 anos de aula. Toda semana tem uma aula nova, então você pode rever a qualquer tempo, qualquer aula, qualquer resolução de exercício. Beleza, então? Combinado? E no final, não vai embora, porque tem resolução de exercícios de matemática. Fez o simuladinho? Então, sem mais demora, rodou a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você aluno da Educação Adventista, neste nosso segundo semestre, as aulas do terceiro bimestre da Chave do Enem. Hoje, a nossa primeira aula, começando o assunto, continuando, na verdade, o estudo da célula, que a gente começou no bimestre passado. E hoje a gente vai relembrar alguns pontos muito importantes do núcleo, do primeiro módulo aí da apostila do terceiro bimestre. O núcleo, ele é um compartimento da nossa célula muito importante, porque simplesmente ele abriga o nosso material genético, que é a central de todas as informações e comandos de toda a nossa célula e, consequentemente, do nosso corpo. Então, a gente vai entender hoje como é que o núcleo funciona e como é que o DNA ele se transforma, né? Como que a informação que está codificada naquelas letrinhas, ela de fato vira algo material, as proteínas, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso neste módulo e vamos pegar esses princípios e depois aplicar nos exercícios. Bom, é importante a gente lembrar de como esse DNA ele está organizado no nosso núcleo. Então aqui na imagem você está vendo que tem a célula com o núcleo. Dentro do núcleo nós temos os cromossomos, que é a forma como esse DNA ele se compacta, né? Você está vendo ali o cromossomozinho, as cromátides unidas pelo centrômero e depois a dupla hélice, que é formada pela ligação entre as bases nitrogenadas, formando então essa molécula que foi descoberta, desvendada, descrita em 1953 por James Watson e o Crick, o Francis Crick, não é mesmo? Então olha só que interessante, aqui você consegue ver os graus em que esse DNA se apresenta na nossa célula, os graus de compactação, né? Então você tem ali o gene, que é a menor porção, menor pedacinho de DNA que vai se transformar em alguma informação, pode ser uma proteína ou pode ser vários, e a gente vai ver mais para frente como isso acontece. Esse gene está na cromatina, né? Então o gene é um só. Na cromatina nós temos milhares de genes. E essa cromatina, ou seja, aquela dupla hélice, a molécula do DNA, ela se enrola, se compactando em proteínas chamadas de histonas, né? Então a cromatina nada mais é do que a molécula do DNA enroladinha nas histonas. Por quê? Imagina que a molécula do DNA, se a gente pudesse esticar, ela tem mais ou menos 2 metros de comprimento. Pensa, 2 metros é mais alto que eu tenho 1,80 m. Então, como é que essa fitinha, por mais que ela seja microscópica, ela vai caber numa célula pequena? Então, ela precisa ser compactada, enrolada, como se fosse um novelo de lã, para que ele possa caber, então, no núcleo da célula. Depois a gente tem
essa cromatina, quando a célula vai se dividir, ela se duplica, né? Porque afinal de contas, se eu tenho uma cromatina e quero dividir essa célula, as células que vão vir da divisão não vão ficar com meia cromatina, né, gente? Então eu preciso pegar essa cromatina, duplicar para depois no final dividir e todo mundo ficar com a mesma quantidade de DNA, não é mesmo? Então aqui a gente tem a cromatina duplicada. E depois nós temos o cromossomo. Veja que esse cromossomo, ele é feito de duas perninhas, né? Essas perninhas, elas estão assim unidas por essa bolinha vermelha que é o centrômero. Essas perninhas, cada perninha é chamada de cromátide. E quando a gente vê o cromossomo nessa forma de X, essas cromátides estão duplicadas, ou seja, uma cromátide, uma perninha, é a cópia da outra, certo? E elas são chamadas de cromátides irmãs. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo módulo de divisão celular. E aí, quando a nossa célula, então, ela vai se preparar para a divisão, tem um estágio em que o nosso DNA fica super visível e compactado nessa forma dos cromossomos. E aí os geneticistas pegaram essas moléculas, esses cromossomos, e organizaram essas moléculas de acordo com a morfologia, ou seja, cromossomos que tinham o mesmo tamanho, que tinham as mesmas bandas, que tinham o mesmo formatinho, a mesma posição do centrômero, eles foram organizados aos pares. E aí, no caso da espécie humana, geneticistas descobriram que nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Se são um par de cromossomos, né? Da onde que vieram esses cromossomos? Bom, lembra que na hora da fecundação, certo? Tem o material genético da mãe, tem o material genético do pai que se fundem para formar uma nova pessoa. Então, do parzinho 1, por exemplo, um cromossomo você recebeu do seu pai, o outro cromossomo você recebeu da sua mãe. E esses cromossomos que têm os mesmos genes, eles são chamados de homólogos. Homo, ali, né, no grego, é chamado de mesmo. Então, cromossomos homólogos são cromossomos do mesmo par. Então, a gente tem os homólogos 1, os homólogos 2, os homólogos 3, até os cromossomos 23, que não são exatamente homólogos porque têm o mesmo tamanho, morfologia, etc., mas são na função porque eles são responsáveis pelas funções sexuais, não é mesmo? Então a gente tem aqui 23 pares, um par de cromossomo sexual, 22 pares de cromossomos que não estão diretamente relacionados à função sexual, eles interferem, óbvio que sim, mas a função direta não é a deles, por isso eles são chamados de autossomos. Então a gente tem os autossomos e os cromossomos sexuais são chamados de alossomos, tá bom? Depois a gente tem aqui, nesses cromossomos, já que eles têm as mesmas informações, essa informação só tem uma ligeira variação, porque afinal de contas você recebeu um do pai e um da mãe, os genes que estão nesse cromossomo vão ocupar o mesmo lugar nos dois. Então, quando nós temos esse gene específico que ocupa o mesmo lugarzinho nesses homólogos, eles são chamados de alelos, tá bom? Então, o lugar, a palavra para lugar é locus, tá? E os genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo lugar, são chamados de alelos, certo? Depois a gente tem aqui as bases nitrogenadas, que são as moléculas que formam aquela dupla hélice do DNA. É sempre importante lembrar que uma base nitrogenada, na verdade, nós temos os nucleotídeos, né? A base nitrogenada é uma partezinha desse nucleotídeo. E aquela dupla hélice, né, aquela fita dupla que se liga e que forma aquela figura característica que a gente conhece do DNA, ela é formada pela junção desses nucleotídeos. Então, um nucleotídeo, ele é formado pela base nitrogenada, e nós temos citosina, adenina, guanina, timina, uracila, e nós temos o grupo fosfato, que é do outro lado, e a pentose, que é o açúcar. Então, nós temos aí dois tipos de ácidos nucleicos, né, que são formados por esses nucleotídeos, o DNA e o RNA. Aqui na imagem você está vendo que se eu tenho a estrutura só da pentose com o fosfato, isso é chamado de nucleosídeo.
Quando é o nucleosídeo com a base, é chamado de nucleotídeo. E esses nucleotídeos vão ser usados, então, para construir os ácidos nucleicos, certo? Aqui tem uma imagenzinha mostrando como é que esses nucleotídeos eles se ligam. Então, a adenina no DNA sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. Lembrando que no RNA a gente tem... não há uma fita dupla, é uma fita simples nesse caso aqui. E nós não temos a timina, porque a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA. No RNA nós temos a uracila, né? Então, no RNA, a uracila, ela vai se ligar onde tem a adenina e a citosina se liga com a guanina normalmente. A gente vai usar isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora, olha só. Eu comentei agora há pouco que quando a célula vai se dividir, ela precisa duplicar o material genético que ela tem, porque no final das contas as células filhas precisam da mesma quantidade de DNA da célula mãe. E esse processo, ele é chamado de replicação do DNA. Ele é um processo bastante complexo. Aqui tem uma imagem, eu vou apenas fazer um panorama geral para vocês. Eu não vou explicar o passo a passo. Isso o seu professor vai fazer em sala, lembrando que aqui é apenas um momento para a gente retomar aquilo que a gente está vendo esse bimestre, para depois vocês fazerem as questões do simulado que vão sair hoje, né? Então veja que aqui nós temos a molécula de DNA, e essa molécula de DNA, veja que ela está sendo aberta ao meio por essa estrutura triangular, esse triângulo roxo que está aí. É uma enzima chamada de helicase. A helicase ela vai quebrar essas bases nitrogenadas que estão ligadas e mantendo a estabilidade da dupla fita para que esses sítios de ligação se abram e fiquem livres, certo? Então a helicase vem, abre a fita e a estrutura que vai formar com essa abertura da fita é chamado de forquilha de replicação. Parece um garfo, por isso que é chamado de forquilha, tá? Então o DNA ele se abre pela ação da helicase, os nucleotídeos ficam livres e vem uma outra enzima chamada de DNA polimerase. O que a DNA polimerase vem? Lembra que as fitas, a sequência dos nucleotídeos aqui ficou livre porque elas não estão ligadas mais? Então a DNA polimerase, ela vem adicionando nucleotídeos de DNA. Então ela vem adicionando esses nucleotídeos de DNA sempre no sentido 3:5. Então você está vendo aqui na parte de baixo, né? Tá indo, ó, 3, a flechinha vermelha ali embaixo, 3, para a parte 5, né? O que é esse 3' esse 5'? É a posição do carbono da molécula na fita do DNA. E vê que em cima, essa direção é contrária, certo? Então, a DNA polimerase vem adicionando nessa posição contrária, mas ela vem adicionando em fragmentozinhos, que são chamados de fragmentos de Okazaki. E aí depois vem uma enzima chamada de DNA ligase e vai juntando esses fragmentos. No final, nós temos então a molécula completamente duplicada. Mas veja que interessante, uma coisa bem primordial em relação à replicação do DNA. A replicação do DNA é chamada de semiconservativa. O que isso significa? Significa que toda vez que o DNA vai se duplicar, metade da fita antiga é mantida como molde para a construção da nova fita. Veja que quando a forquilha de replicação abriu, essas duas fitas ficaram aqui disponíveis para a DNA polimerase vir adicionando os nucleotídeos. Mas essa fita antiga foi mantida na nova molécula que depois se separou. E é por isso que a replicação do DNA é chamada semiconservativa, tá? Não se esqueçam, porque se tem uma coisa que cai na prova a respeito de replicação do DNA, é essa questão da replicação ser semiconservativa, porque quando o DNA se duplica, uma das fitas é sempre mantida, a antiga é mantida como molde para a fita nova e para a nova molécula, certo? Que vai ser formada. E agora, a gente tem uma etapa muito importante que faz parte do que é conhecido em biologia como dogma central da biologia molecular. Ou seja, como é que a informação que está no DNA, nessa sequência de nucleotídeos,
vai se transformar em, de fato, alguma característica. Como é que o DNA expressa as informações que estão codificadas? Por meio da síntese proteica. Tudo que o nosso corpo faz, tudo que funciona, só funciona por meio de proteínas e de enzimas. São as moléculas mais abundantes nos seres vivos, são as proteínas. A gente é construído com base nas proteínas, as reações químicas acontecem por meio de ação enzimática, que são um tipo de proteína. Então, no fim das contas, toda a informação que está expressa no DNA, ela sempre vai se expressar, ela sempre vai se traduzir em proteínas, né? Como é que isso acontece? Novamente, eu tenho poucos minutos para falar desse processo. Normalmente a gente costuma gastar uma aula para falar disso. Então, se você ficar com alguma dúvida, procure o teu professor, que com certeza ele vai ter mais tempo em sala de aula para explicar isso melhor, tá bom? Porque, gente, é um processo extremamente importante. O que é esse dogma central da biologia molecular? É justamente a informação que nós temos do DNA até no final virar proteína. Para isso, o que tem que acontecer? Essa informação que está no DNA precisa ser transcrita, é o processo de transcrição, para a síntese de um tipo de RNA, que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é aprimorado, sai ali do núcleo, e então a informação que está no RNA mensageiro passa por um outro processo chamado de tradução, em que de fato nós vamos ter a participação de outras moléculas de RNA para fazer a cadeia proteica. Lembre-se que a proteína ela é formada pela sequência de aminoácidos. Isso aqui é muito importante para nós. Então veja aqui o que acontece. Imagina que a nossa célula quer fazer melanina. Você foi lá, tomou sol na piscina, na praia, e aí o sol agrediu a tua pele. E uma forma da nossa pele se proteger é sintetizando melanina. Então os teus melanócitos que estão aí na sua pele, na sua epiderme, vão começar a trabalhar, vão produzir melanina. O que vai acontecer? Naquela partezinha do DNA, e às vezes são várias partes, em que você tem o gene que tem a informação para fazer melanina. Essa partezinha, ela vai se desenrolar daquela estona. Lembra a estona no final que a gente falou que elas estão enroladinhas? Então, o DNA ele vai se desenrolar e aquela parte do gene da melanina vai ficar exposto, tá? O que vai acontecer? Vem uma enzima e vai quebrar essas moléculas dos nucleotídeos, né? Porque, veja, o DNA está grudadinho, lembra? Então, o que acontece é que ele precisa ser aberto. Vem uma enzima, ele casa, vem aqui, abre. E aí vem uma enzima que está escrito ali, que é a DNA polimerase. Desculpa, é o RNA polimerase. Bom, se a DNA polimerase adiciona nucleotídeos de DNA, a RNA polimerase adiciona nucleotídeos de RNA. Então, a partir do momento que esses sítios de ligação em que os nucleotídeos estavam grudados fica livre, a RNA polimerase vem adicionando nucleotídeos de RNA. E com isso, a partir do molde do DNA, é construído uma fita simples de RNA que precisa ir até o citoplasma para fazer a proteína. E é por isso que ele é chamado de mensageiro, porque ele pega a mensagem, transcreve a mensagem que está no DNA, porque o DNA não sai do núcleo, transcreve essa mensagem e vai direto para o citoplasma, certo? Então veja aí na imagem que se eu tenho uma sequência T, A, C, T, C, A, G, G, T, T, C, A, eu tenho no final ali, tem um errinho, tá? Ali onde tem o C no RNA seria G, e ali onde é o G no RNA é C, tá, gente? Então ficaria assim, U, A, G, A, G, U, C, C, A, G, U, certo? Depois vocês façam essa correção aí. E aí, com isso, a gente tem a síntese desse RNA mensageiro, que precisa sair do núcleo e ele tem que ir para o citoplasma. Agora é o seguinte, existe um processo que é chamado de splicing alternativo. O que é esse splicing? Veja, no nosso DNA, a gente tem regiões codificantes e não codificantes.
que significa isso? Significa que tem partes do nosso DNA que codificam proteínas, que têm informações ali para a ordem dos aminoácidos, e tem partes que não codificam. E quando o RNA mensageiro ele é transcrito, sai tudo junto. Sai parte codificante para a proteína e sai parte que não codifica, que são os introns e os exons. Então veja que aqui o DNA tem intron e exon, e aqui nós temos o transcrito primário, aquele RNA mensageiro. Então, estão vendo que os introns foram retirados? Porque os introns são regiões não codificantes, ou seja, não vão servir para fazer proteína. Então, antes de vir para o núcleo, essas regiões não codificáveis são extraídas e só ficam os exons, que são as regiões codificáveis. Então, esse RNA mensageiro final vai para o citoplasma, então. Esse é um processo bastante importante, porque é por meio dele que um gene pode codificar mais de uma proteína. E ele é alternativo porque, justamente dependendo da necessidade, tem partes que são retiradas a mais ou a menos, e isso vai codificar diferentes proteínas. Então, depois do splicing, isso foi para o citoplasma, e agora o RNA mensageiro está no citoplasma, pronto para que a proteína seja sintetizada. Como que isso acontece? Veja que nós temos aqui o RNA mensageiro, e a cada sequência de 3 bases nitrogenadas, nós temos o que chamamos de códon. Cada códon vai determinar um aminoácido. Você sempre vai ter essa tabelinha aqui, tá? Com você. Se na prova você tiver que fazer algum exercício e que precise dessa tabelinha, você vai usar a tabela, você não é obrigado a decorar tudo isso. O que você precisa saber é o códon de start, ou seja, qual é o momento em que a síntese de proteína de fato se inicia e qual momento termina. O códon de início sempre vai ser A ou G, ou seja, o primeiro aminoácido da proteína sempre vai ser a metionina. E vai ter códons de parada, tá? Então, quais são os códons de parada possível? Ou seja, quando as enzimas encontrarem essa sequência, é um aviso para parar a síntese de proteína. Então, nós temos o UAA, o UAG e o UGA. São os códons de parada. Códons de parada não determinam aminoácidos, tá bom? Então, veja que na sequência do RNA, eu fui dividindo a cada 3 códons, a cada 3 sequências de letrinhas, as trincas, e cada 3 são códons, e aí a gente tem no final 7 códons. E aí o que vai acontecer? Com esses códons, agora o RNA mensageiro está pronto para receber o RNA transportador. O RNA transportador, ele carrega, como está ali, ó, ele vai carregar os aminoácidos até o lugar onde está o RNA mensageiro. Então, o que acontece é o seguinte, o ribossomo, ele parece um pãozinho de hambúrguer, ele tem 2 unidades assim, o RNA fica no meio. Então, o RNA mensageiro vem trazendo os aminoácidos e o ribossomo vem em cima, grudando um aminoácido no outro, fazendo as ligações peptídicas, tá? E essa parte aqui, de trazer os aminoácidos, grudar um aminoácido no outro com o auxílio do ribossomo, essa parte é chamada de tradução. Transcrição, síntese de RNA mensageiro, tradução é a formação de fato da proteína. Por isso que a gente fala que todo lugar que tem ribossomo tem muita síntese proteica, porque é a principal função desses ribossomos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo e boa sorte aí, bons estudos na hora de fazer as questões do simulado. Até a próxima! Olá, querido aluno do primeiro ano do ensino médio. Vamos revisar alguns conteúdos? Meu nome é Kelane e vamos estudar um pouco sobre forças. Nós vamos lá no módulo 1 da nossa apostila, tem sobre leis de Newton e algumas forças envolvidas. Temos um físico, matemático, ele era inglês, Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos cientistas mais influentes da história. Ele tanto contribuiu na parte da física, quanto na parte da matemática, falou um pouco sobre
óptica, geométrica, mas uma das obras que ele publicou, que ficou mais conhecido, é essa obra aqui, ó, Obra dos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que continha os fundamentos da questão do movimento dos corpos. Parte desses fundamentos foi formulada por meio de 3 leis que seriam conhecidas como as 3 leis de Newton. A partir de então, os modelos físicos baseados nestes princípios explicariam grande quantidade de fenômenos, do comportamento de gases ao grande movimento dos planetas. E quais são essas 3 leis? A primeira lei é conhecida como o princípio da inércia. O princípio da inércia diz o seguinte, que um corpo ele está em repouso, permanece em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele. E um objeto permanece em movimento uniforme até que uma força faça com que ele pare. Então nós temos um esquema aqui, ó. Força resultante, a somatória das forças é igual a zero em 2 situações. Quando o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Quando o corpo está em movimento, ele vai sempre se mover em linha reta numa velocidade constante. Então, essa é a primeira lei de Newton. É o princípio da inércia. Um corpo que está parado permanecerá parado até que uma força haja sobre ele. E um corpo vai sempre continuar em movimento, a menos que uma força faça com que ele pare. E qual é a aplicação no nosso dia a dia? Principalmente aí o uso do cinto de segurança, galera. Um corpo, por exemplo, uma pessoa está em repouso em relação ao carro e o carro está em movimento, então ele está em movimento junto com o carro. Quando há uma colisão, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, então ele é projetado para fora. Então, por isso a necessidade do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança vai minimizar os efeitos, reduzindo assim a sua força que você iria colidir com o volante, por exemplo. Nós temos também o airbag. O airbag, ele aumenta o tempo de contato do seu rosto com, por exemplo, o volante, fazendo com que a força que seja exercida sobre você seja menor. Então, a primeira lei de Newton está presente em várias situações do nosso dia a dia, principalmente na parte automobilística. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o seguinte, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. O fator de proporcionalidade aí é a massa. Quanto maior for a massa, maior a força que eu tenho que aplicar para que a aceleração seja a mesma. Quanto menor for a massa do objeto, menor a força que eu tenho que aplicar para que a aceleração seja a mesma. Então, a somatória de todas as forças que estão agindo sobre um corpo sempre será igual a massa vezes a aceleração. Não esqueçam, massa nós sempre usamos na unidade de medida em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E força? Qual é a unidade de força? A unidade de força é Newton. Todas as forças que nós vamos estudar hoje têm por unidade Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, muito conhecida. Toda ação gera uma reação, mas vamos pensar em força. Para cada ação, que é uma força, que existe sempre uma reação. Só que ela tem uma característica bem importante, que ela tem a mesma intensidade, a mesma direção, e aí nós já estudamos sobre vetores, sabemos o que é direção, né? Só que sentido oposto. Estas forças sempre ocorrem em pares, ou seja, toda vez que eu aplico uma força sobre um objeto, esse objeto sempre vai me devolver com a mesma força, só que no sentido oposto. Então, toda força que é aplicada, retorna. Então, ali tem uma imagem, né, de um jogador recebendo uma bolada, ele recebe uma dada força e vai ter uma força que está reagindo a essa ação. E a dor, né, inevitável aí. Qual é a outra força que nós vamos estudar? É a força-peso. Ela é também conhecida como força gravitacional. É a força de atração que um planeta exerce sobre os corpos em sua superfície devido à gravidade. Então, todo objeto que está próximo à Terra
ou a Lua tem a sua gravidade também, é menor do que a Terra, mas tem a sua gravidade. Todo corpo que tem gravidade, todo objeto que está perto dele sofre com esta força-peso. A força-peso, lembrando força, é dado em newtons, é igual à massa de um objeto vezes a gravidade, tá? Lembrando que gravidade é 9,8, a gravidade aqui da Terra, mas geralmente nos problemas nós usamos o valor de 10. Então, sempre quando um objeto está próximo à Terra, ele sofre a ação de uma força. Essa força se chama força-peso. Existe outra força também, é a força normal. E essa força normal, ela é a força de reação exercida por uma superfície sobre um objeto que está em contato com ela, atuando sempre perpendicularmente à superfície. Lembrando, perpendicular é um ângulo de 90 graus. Então, a força normal, ela é uma força de contato. Toda vez que um objeto estiver sobre outro, ele sempre vai ter uma força normal, agindo no sentido contrário. Nesse caso ali dessa imagem, temos a força-peso, agindo para baixo de um livro. E qual é o contato com o solo? A força normal. Lembrando que a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, por exemplo, se nós temos aqui um objeto que está na horizontal, a força normal vai para cima. Se ele estiver num plano inclinado, então ela vai na diagonal. E se um objeto estiver, por exemplo, uma luminária no teto, a força normal sempre sendo aplicada para baixo, porque a força normal, ela é sempre o contato com a superfície. Geralmente, quando nós usamos um objeto na horizontal, a força-peso sempre vai ser igual à força normal. Então, nós vimos aqui as 3 leis de Newton, força-peso, força normal, e agora nós vamos para mais outra força que é muito importante, porque nós só conseguimos caminhar porque existe essa força que é a força de atrito entre os meus pés e o solo. Nós só conseguimos escrever na lousa porque existe o atrito entre o meu canetão e a lousa. Então a força de atrito ela é muito importante, sem ela os carros também não conseguiriam se movimentar. E o que é uma força de atrito? É uma força que surge devido às irregularidades microscópicas nas superfícies de contato. Então, eu tenho aqui um bloquinho e vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos 2 superfícies. Essas superfícies, uma superfície ela é mais lisa e a outra superfície é muito mais rugosa. Qual que vai ser a mais fácil de eu empurrar? A mais lisa. Ou seja, a rugosidade de um objeto unido a outro objeto faz com que haja atrito. Então, eu tenho uma superfície, um objeto, e essa rugosidade faz com que haja atrito. Só que olhem só que interessante. A força de atrito, ela é sempre no sentido contrário à tendência do movimento. Então, se eu estou indo para lá, a força de atrito está sempre contrária. E temos aí, ó, 3 bloquinhos exemplificando o sentido da força de atrito. Então, se o objeto vai para a direita, força de atrito para a esquerda. Se o objeto está subindo a rampa, a força de atrito é o contrário. E se ela estiver descendo, olha lá o objeto descendo, a força de atrito no sentido contrário à tendência do movimento. Só que a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito, que esse coeficiente de atrito depende do tipo de material de contato, vezes a força normal que nós acabamos de estudar, tá? Então, a força normal, se for numa superfície horizontal, a força normal vai ser igual à força-peso. Então, quanto maior a massa de um objeto, maior a força normal, maior também vai ser a força de atrito. Mas esse coeficiente, que é uma característica do material, existem 2 tipos de coeficientes. Existe o coeficiente estático, que impede o movimento de objeto que está em repouso. Então, você usa o coeficiente estático quando o objeto está em movimento, em repouso, desculpa. E atrito cinético, ele atua sobre o objeto que está em movimento e ele resiste ao seu deslocamento, tá? Normalmente, o atrito estático, ele é sempre maior do que o atrito
cinético. Então, nós temos aí alguns coeficientes de atrito dinâmico, tá? De movimento. Então, por exemplo, se eu tenho materiais de contato, aço e teflon, o coeficiente é 0,04. Aço e cobre, 0,36. Então, dependendo dos materiais de contato, esse coeficiente vai mudar. Então, nós, nesta aula, aprendemos sobre as 3 leis de Newton, né? Que é a primeira lei, a lei da inércia. Então, um corpo que está parado tende a ficar parado ou em movimento uniforme, a menos que alguma força haja sobre esses objetos. Segundo, lei da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, ação e reação. E vimos aqui força-peso, força normal e força de atrito. Agora, vocês vão lá no simulado de vocês e vão fazer 3 questões relacionadas às forças e leis de Newton. Beijos e até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foram as férias? Espero que vocês tenham descansado, aproveitado o momento. E agora nós vamos retornar então para os nossos encontros com a ciência da natureza e a disciplina de química. E hoje, você do primeiro ano vai trabalhar um pouquinho sobre os grandes compostos inorgânicos lá do módulo 1 do seu material, que nós vamos falar então de algumas funções inorgânicas e quais são elas. Quando nós pensamos em funções inorgânicas, são conjuntos de substâncias que vão ter propriedades químicas semelhantes, ou seja, eu consigo agrupar nessas funções inorgânicas em 4 grandes grupos: os grupos dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Cada grupo tem a sua particularidade, cada grupo vai ter o quê? Pontos importantes que vão classificar como parte dessa função, ok? Então vamos começar com os ácidos. Nós estudamos a definição de arrênios para ácido. Qual que é a definição, né, que esse cientista trouxe? Que toda substância, quando ela é colocada em meio aquoso, né, então eu preciso pegar a substância que eu vou analisar, colocá-la na presença de água. Eu vou ter, então, a liberação do cátion H+. Então, toda substância que em meio aquoso liberar íons H+, é considerada como um ácido, segundo a teoria de Arrhenius. Então, a gente fala nós chamamos de ácido de Arrhenius. E aí, o que vai acontecer? Se vocês olharem no exemplo que está aqui no slide, ó, o HCl, né, gasoso ali, quando eu colocar a presença ou borbulhar ele na água, o que vai acontecer? Nós vamos liberar os íons H+, então vou ter o H+, o cátion aquoso, porque ele está no meio, como que eu posso falar? Ele está na presença da água, e também teremos o íon cloreto. Mas o que acontece de fato é que a água, os oxigênios que contém na molécula da água, com seus pares de elétrons livres, eles acabam capturando o hidrogênio, formando o que a gente chama de íon hidrônio. Então, pode aparecer, né, para vocês a questão do H+ ou do íon hidrônio, tá? Então, essa condição, ela acontece, o H3O+, ele é formado. Então, em solução aquosa, você tem o H+ que se combina com a água formando o íon hidrônio também, tá? Então, eu posso definir como H+ ou íon hidrônio, tudo bem? Já, como que eu vou classificar esses ácidos? Bom, esses ácidos, eles são classificados de acordo com os elementos que irão constituir. Para ser um ácido, eu tenho que ter o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai ficar ali no canto esquerdo, depois ele vai receber ali uma sequência de elementos. Para ser um hidrácido, eu não terei o oxigênio. Então, é só você olhar nos exemplos que eu coloquei aqui no slide.
Todos os exemplos têm o hidrogênio e tem um outro elemento, ou pode ter até 3 elementos, como o ácido cianídrico, HCN, né? Hidrogênio, carbono, nitrogênio. Mas nós não temos na sua composição o elemento oxigênio. Já os oxiácidos, então quer dizer que são ácidos que contêm na sua estrutura a presença do elemento oxigênio. Então, sim, nesse caso, eu vou ter o hidrogênio caracterizando então um ácido de arrênios. Vou ter um terceiro elemento que pode ser nitrogênio, enxofre, fósforo, carbono, cloro, enfim, tá? Pode ser qualquer um dos ametais ali, principalmente os mais utilizados. E vou ter na sua extremidade direita, à direita, o elemento oxigênio, classificando então como oxiácidos. E aí, quando nós pensamos nas classificações desses ácidos, além de classificá-los por hidrácidos e oxiácidos, nós também classificamos por ácidos fortes e ácidos fracos, né? Então, quando fala de força de um ácido, esse ácido é um ácido fraco, aquele ácido é um ácido forte. O que que isso quer dizer, né? A força do ácido, ela não está relacionada diretamente com a periculosidade, com a toxicidade do ácido, mas está relacionada com a quantidade de íons H+, que aquela substância consegue liberar em meio aquoso. Então, ácidos fortes são aqueles que vão liberar H+ com maior facilidade. E aí, normalmente, nos hidrácidos, os hidrácidos mais fortes são aqueles formados com halogênio, cloro, bromo, iodo. O ácido formado com o flúor já é um ácido moderado, e todos os outros hidrácidos são hidrácidos fracos. Já os oxiácidos, a gente faz um cálculo bem básico, que é olhar a quantidade de oxigênio que eu tenho nesse oxiácido e subtrair a quantidade de hidrogênio. E aí, quando eu fizer essa subtração, eu vou ter, se o resultado for maior ou igual a 2, eu vou ter um oxiácido considerado forte. Se a subtração, perdão, for igual a 1, quer dizer que eu tenho um oxiácido moderado. Agora, se for igual a 0, quer dizer que eu tenho um oxiácido fraco, tá? Então, a gente classifica desde a presença de oxigênio na molécula até na força que esse ácido, né, tem. Mas a força está relacionada com a quantidade de íons H+ liberados em solução. E a nomenclatura? Essa parte, ela contém muitos detalhes, então a gente tem sempre que ficar muito atento às nomenclaturas dos ácidos. Os hidrácidos apresentam uma nomenclatura mais tranquila, certo? Então, por ser um ácido, por apresentar o hidrogênio no canto esquerdo, né? E aí ser configurado como um ácido de arrênios, porque quando ele reagir com a água, ele vai liberar esses íons H+, então eu já tenho um ácido. Então a palavra ácido, ela tem que vir no início do nome. Então eu já identifico a função pelo nome, né? Então ácido. Agora o que que vem depois? Bom, o nome do elemento. Mas na verdade, esse elemento, ele já perdeu, né? Ou, no caso, ele já ganhou elétrons. Então, na verdade, a gente pode colocar aqui o nome do ânion, que deu origem àquele ácido. O ânion é aquela espécie química que ganhou elétrons e acabou, né, formando ali carga negativa. E o final vai ser o hídrico, né? Então, nós temos aqui um exemplo, o HCl. Então, ácido, porque eu tenho a presença do hidrogênio, eu sei que em solução aquosa ele vai liberar esse íon H+, quando ele reagir com a água e tudo mais, só que daí a molécula é o ácido, cloro, né, vem do íon cloreto ou do elemento cloro. Eu vou tirar a terminação eto e vou colocar a substituição hídrico. Então, ácido clorídrico, certo? Então, os hidrácidos sempre terão essa terminação hídrico. Ácido bromídrico, fluorídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico. Então, terminou em hídrico, quer dizer que esse ácido é um hidrácido, não tem a presença de oxigênio na sua estrutura. Aqui, ó, o H2S. Então, ácido sulfídrico, né? O sulfuro ali do enxofre, do seu nome latim, e a terminação hídrico.
Agora, quando for um oxiácido, e aí eu vou ter que analisar todas as situações. Oxiácidos que apresentam na sua composição apenas, né, o elemento que está ali na sua composição, ele vai formar apenas um oxiácido, que são aqueles elementos que pertencem à família 4, 3 da tabela periódica, tem uma quantidade menor de elétrons na última camada, não quer dizer que ele não consegue fazer muitas ligações, certo? Ele não precisa e não consegue fazer maior número de ligações. Então, nesse caso, esses oxiácidos mais simples, vamos assim dizer, a terminação do nome é ico, né? Então, como que ficaria? Por exemplo, ácido, nome do elemento ou do cátion, terminação ico. Exemplo aqui, ó, HCO3. Então, o H2CO3 é o ácido, e aí você tem o ânion, que é o CO3, que é o carbonato. CO3, 2 menos, é o íon ânion carbonato. Então, o carbonato, eu vou tirar o ato e vou colocar o ico no final. Então, vai ficar ácido carbônico, né? Então, o carbono, ele é da família 4 ou do grupamento 14 da tabela periódica, tem 4 elétrons na última camada e ele faz ali as ligações com o oxigênio, mas ele só dá origem a um oxiácido. Agora, se o elemento que vai no meio lá do oxiácido, né, do hidrogênio e do oxigênio, ele formar dois ou mais, né, no caso, a gente vai começar com dois primeiro, dois oxiácidos ou dois oxiácidos principais, então a gente vai analisar agora o NOx. O que é o NOx? É o número de oxidação. É a quantidade de elétrons que o elemento pode perder, né? Vai ficar ali positivo, ficando positivo, ou a quantidade de elétrons que o elemento precisa receber ali para atingir o octeto também. Então, vai ser ácido, nome do elemento ou nome do ânion, né? Quando eu já sei o nome do ânion, acaba ficando muito mais fácil, principalmente nos oxiácidos, que esses ânions eles têm terminações diferentes. E aí, se da espécie aquele elemento for o elemento que tiver o maior NOx, o maior número de oxidação, a terminação da nomenclatura desse ácido será ico. Se dentre os dois, né, as duas possibilidades ali de formar ácido com aquele elemento, o elemento central apresentar a menor variação de NOx, então a terminação será oso. Exemplo, né? Então aqui nós temos o HNO3, né? Então a gente calcula o NOx para o nitrogênio, então calculando o NOx vai dar mais 5. Aqui nós temos a mesma coisa, só que o que acontece? Nós temos um novo ácido com um oxigênio a menos. E tendo um oxigênio a menos, o nitrogênio, o NOx do nitrogênio já sofreu alteração, mais 3. Então, como que ficaria, né? Então, aqui nós temos o ácido nítrico, porque ico vai para o maior NOx. E o ácido nitroso, né? Então, nitroso porque eu tenho o ácido de menor NOx. Depois aqui ó, nós temos o enxofre. O enxofre, quando ele está ligado a 2 hidrogênios e 4 oxigênios, ele tem ali o seu NOx mais 6. Só que se eu tirar um oxigênio, está tudo bem, porque existe esse ácido, ele é estável, e o NOx do enxofre vai mudar para mais 4. Então, das duas comparações, o H2SO4 é o que tem maior NOx. Então, ele é o ácido sulfúrico, né? Se a gente pegar do sulfeto, ou do íon sulfato, na verdade, a gente teria que tirar a terminação ato e colocar o ico. No entanto, tanto no fósforo quanto no enxofre, a gente coloca esse UR para fazer a ligação, para dar uma fonética melhor. Então, ácido sulfúrico. E o outro, ácido sulfuroso, né? Então, de acordo com o NOx. Mas e se o elemento central ele conseguir formar dois ou mais, né? 3, 4 oxiácidos diferentes? Aí eu vou analisar. Todos eles vão receber a palavra ácido na frente, porque tem ali o hidrogênio, né? No lado esquerdo é um ácido de arrênios, então na nomenclatura ácido. Aí ele pode ser per, porque ele tem uma quantidade maior de oxigênio, e terminação ico. Ou ele pode ter ácido e a terminação ico devido ao seu NOx. Depois, ácido e a terminação oso também devido ao NOx.
e ácido hipo, e depois a terminação oso, né? O hipo aqui vem da questão de menor quantidade de oxigênio. Então, o per, né? Lembra do hiper, né? Então, porque ele tem uma maior quantidade de oxigênio. E o hipo, porque ele tem uma menor quantidade de oxigênio. Então, vamos pegar aqui o cloro, porque é o exemplo mais clássico que nós temos para esse tipo, né, de ácido formado ali com o mesmo elemento formando 4 ácidos diferentes. Então, o HClO4. Então, você tem um hidrogênio, 4 oxigênios e um cloro. Formando ali a substância, o ácido, o NOx desse cloro vai ser mais 7. E o cloro, ele é da família dos halogênios, ele tem 7 elétrons na última camada. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai pegar, né, vai acabar puxando esses elétrons para mais próximo dele, por isso que vai ficando essa carga mais positiva. Então, esse daqui é o que tem o maior NOx, por enquanto. O próximo, ó, o que aconteceu? Eu diminuí um oxigênio. Então, se eu diminuir uma espécie que está precisando de elétrons, consequentemente, a carga positiva do cloro também vai diminuir. Então, de mais 7 foi para mais 5. E se eu tirar mais um oxigênio, vai para mais 3. E se eu tirar mais um oxigênio, vai para mais 1. Então, comparando as 4 possíveis substâncias, né, os 4 possíveis ácidos formados por meio do cloro, nós temos o maior, né, o com maior NOx, que é o ácido perclórico, né? Então, per e ico no final, e o elemento, né, é o cloro, então perclórico. Depois, o ácido clórico, que é, né, dos dois ali que não tem a maior quantidade de oxigênio, nem a menor quantidade de oxigênio, é o que tem o maior NOx, né, dos dois intermediários ali. Então, ácido clórico. Consequentemente, o outro é o ácido cloroso. E aí eu vou analisar o que? O ácido que tem a menor quantidade de oxigênio, daí é o ácido hipocloroso, certo? Então, sempre analisar o quê? Essa variação do NOx. Então, se o elemento pertence, ele faz parte da família dos halogênios, bromo, cloro, iodo, ele tem uma alta possibilidade de formar o ácido né? O ácido ico, o ácido oso e o ácido hipo. Agora, se o elemento pertencer, né, estiver na família 6A ou grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, como o enxofre, a gente não vai começar do per, a gente vai começar do ico, né? Do terceiro ali. Então, ico, oso e hipo, certo? Agora, se o elemento for da família 5 da tabela periódica, tem 5 elétrons na última camada, a gente também vai começar do mesmo. Ico, oso e hipo, certo? Então, sempre analisar ali, né? Esse per, né, do perclórico ali, vão ser para elementos que fazem parte da família dos halogênios. Bom, vimos os ácidos, né? Então, o segundo grupo das funções inorgânicas são as bases, também são conhecidas como hidróxidos ou alcalinos. Então, é muito comum você se deparar, por exemplo, no mercado e ler lá na embalagem pilha alcalina. O que isso quer dizer? Quer dizer que a solução que você tem ali, aquela pasta que vai formar, né, a pilha, que vai compor ali na pilha, ela é básica, ela tem um pH mais alto e a base, segundo a definição de Arrhenius, porque nós estamos estudando a teoria de Arrhenius para essas substâncias, são compostos que, quando eu adiciono em solução aquosa, eu preciso da presença de água, vai sofrer dissociação, ou seja, eu vou separar os íons que já existiam e um desses íons é o OH-, que são os grupos hidroxilas. Um detalhe importante é pensar que os ácidos, eles sofrem ionização. Por quê? Porque os ácidos, eles são formados por meio da ligação covalente, de compartilhamento. Você não tem carga efetiva, você tem cargas parciais. Já as bases é formada pela combinação de um metal com o grupo hidroxila. Então, metal com a metal, ligação iônica. O íon ele vai separar quando eu coloco ele na presença de água. Então, o que acontece aqui, ó? A primeira base, quando eu coloco ela na água, ela vai liberar o cátion, que é proveniente do metal que constitui aquela base, mais o grupo hidroxila.
Depois, eu tenho o CaOH. O que que vai acontecer? Eu tenho um metal, né, o cálcio, ele vai ser liberado para o meio, e depois o grupo hidroxila. E a mesma coisa com o alumínio. Eu vou liberar o metal como o cátion e o grupo hidroxila como o ânion, né? Então, a gente tem ali a presença do OH-. As bases, elas também são classificadas e agrupadas com base nas suas forças. E a força também não quer dizer que é uma base que ela não tenha um alto teor de toxicidade ou ela não causa algum dano, né, à saúde, enfim. Mas a força está relacionada com a quantidade, né, com a facilidade de liberar esses grupos hidroxilas em meio aquoso. Então, as bases fortes, elas são formadas pelos metais alcalinos, né? Então, metais da família 1 da tabela periódica, ou metais da família dos alcalinos terrosos, que é a família 2 da tabela periódica, segunda coluna. A única exceção dessa família é o hidróxido de magnésio, né? Conhecido também popularmente como leite de magnésio, que era utilizado principalmente quando as pessoas, né, estavam com o estômago com aquela queimação, aquela azia, uma forma de dar uma neutralizada naquele ácido, que ela não é forte, ela vai ser uma base mais fraca se comparada às bases formadas por átomos daquela coluna. E todas as outras bases, então, são consideradas fracas. O hidróxido de amônio, hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, enfim, são considerados fracos. Por quê? Porque para liberar esse íon H- no meio, eles têm maior dificuldade. E a nomenclatura das bases? Essa nomenclatura ela é um pouquinho mais fácil, tá? Então, o elemento ele pode apresentar apenas uma base, né, um grupo hidroxila, ou ele pode apresentar dois ou mais. Bom, não vou colocar a palavra base, assim como nós colocamos nos ácidos, mas o nome das bases vai começar com o grupo do OH. Então, hidróxido, hidróxido. Hidro mais oxi de oxigênio. Então, hidróxido. D. E o nome do elemento, no caso, o nome do cátion proveniente, né, do metal ali que forma a base. Então, o NaOH é o hidróxido do OH de sódio, que é o cátion, né, proveniente do metal. E se o elemento formar mais de duas bases? Bom, aí eu tenho ico e oso também para o maior e menor NOx. Por exemplo, o ferro, o hidróxido de ferro, né? Ele pode ser hidróxido de ferro com NOx mais 3 ou mais 2. E aí, como ficaria? O maior NOx, hidróxido férrico. O menor NOx, hidróxido ferroso. Mas a gente também faz a substituição desse oso e desse ico pelos números romanos que representam o NOx daquele metal. Então, o ferro, né, o hidróxido férrico, o ferro ele tem carga mais 3. Então, eu posso substituir para hidróxido de ferro 3 ou hidróxido ferro 3. A mesma coisa para o ferroso, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferro 2, certo? Então, você pode também pegar e optar, ao invés de colocar a terminação oso e ico, colocar em números romanos o NOx daquele ferro que está formando aquela base. Ou os outros elementos que podem ter essa variação. Bom, os sais, que vão compor o terceiro grupo das funções inorgânicas, eles são formados, né, eles são obtidos por meio de uma reação de neutralização. Então, é muito importante entender que o sal ele é formado pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Porque o que, que vai acontecer? Eu preciso de algo neutro, que não vai nem pender para o lado do ácido, nem para o lado da base. O ácido, em meio aquoso, libera íons H+. A base, em meio aquoso, libera íons OH-. H+ com OH- junto. E aí ocorre a reação de neutralização. Então, olha só, ácido, base, sal e água. Se você reparar nesse exemplo que está no slide, você tem o HCl. Depois o NaOH, formando o NaCl. Então, você vai tirar o hidrogênio e vai colocar o sódio no lugar, acompanhando o Cl. Então, vai ficar o metal mais o ametal, formando o sal. O hidrogênio que compõe o ácido, ele vai se ligar a quem? Ao OH da base, formando HOH ou H2O. E eles também podem ser classificados. Bom, a maioria dos exemplos que a gente trabalha são sais neutros, que eu consigo neutralizar
completamente a quantidade de H+ e OH- em solução. Então, neutralização total. Quer dizer que o ácido e a base deram conta de neutralizar um ou outro, desde quantidade até de força. Mas a gente tem alguns sais ácidos, né? Que a neutralização ela é parcial, ou seja, a base não deu conta de neutralizar todos os íons H+ em solução, assim como os sais básicos. Quer dizer que o ácido, né, o H liberado, o íon H+ liberado pelo ácido, não deu conta de neutralizar todos os íons OH- que tinha em solução. Um sal ácido muito comum é o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, que é um sal ácido, mas ele é muito utilizado aonde? Como efervescente ali quando nós estamos com azia, enfim, porque dele vai formar o gás carbônico, vai neutralizar, né, vai diminuir aquela acidez estomacal. E como que fica a nomenclatura dos sais? A nomenclatura dos sais ele vai pegar o ânion do ácido e o cátion da base. Então, o nome do sal é derivado do ácido e da base que o forma. Então, de uma forma geral, você vai ter o nome do ânion mais a terminação eto, ito ou ato, aí a gente vai olhar qual é o caso, seguido da nomenclatura do cátion. Então, se o ácido é por exemplo, terminou com hídrico, ácido clorídrico, então eu vou ter o sal cloreto. Se o ácido terminou em oso, certo? Enfim, fosforoso, eu vou ter o sal fosfito. Se o ácido terminou em ico, né, ácido sulfídrico, então eu vou ter o íon do sal, o sulfato, certo? Então, essa terminação, eto, ato, ito. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. O ácido é HNO2, o ácido nitroso, tem terminação oso, mais o hidróxido de potássio, que é a base. O nitro e o potássio vão se juntar e vão formar o sal, que é o aí eu vou tirar o oso e vou colocar ito, nitrito de, e aí o nome do cátion, no caso, o nome do metal. Então, nitrito de potássio e a água, certo? Então, sempre para você montar a nomenclatura do seu sal, você precisa do ácido da base de origem para você construir essa nomenclatura. Os sais, eles também são classificados em hidratados. O que é um sal hidratado? Quer dizer que o sal, ele tem uma característica de absorver a umidade do ar. Então, o que vai acontecer? Ele vai absorver, né? Ele vai apresentar água na sua estrutura e a gente costuma representar dessa forma. Então, a gente coloca a fórmula do sal, a fórmula da água e quantas moléculas de água ele absorveu. Cada partezinha do sal absorveu. Então, nesse primeiro exemplo, ó, o sulfato de cobre, que é o sal, penta, porque foram 5 moléculas de água. Então, penta hidratado. Aqui, ó, o cloreto de cálcio hidratado, porque ele absorveu ali na sua estrutura 2 moléculas de água. E os sais anidros, né? Anidros quer dizer que não tem a presença de água. Então, eu vou só colocar, ó, sulfato de cobre, cloreto de cálcio. Tudo bem? E o último grupo, então, para fechar a nossa aula teórica de hoje, são os óxidos e as suas classificações. Os óxidos vão fechar o nosso quarto grupo das funções inorgânicas. Eles são formados, então, por elementos que têm apenas 2 compostos, ou seja, são binários, então, 2 elementos apenas que vão compor essa substância, onde o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Então, não importa a quantidade de átomos, mas eu só posso ter 2 elementos e o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. O único que não forma óxido é quando eu combino o oxigênio com o flúor. Por quê? Porque o flúor vai ser mais eletronegativo que o oxigênio, então não pode. Todos os outros, como o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então ele vai formar óxido. A água não é um ácido, né? Ela começa ali com o hidrogênio, mas ela é formada só por 2 elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, a água é um óxido. O gás carbônico é um óxido. E aí nós temos a classificação desses óxidos entre óxidos ácidos, né? Que é quando eu tenho um ametal ligado ao oxigênio. O que acontece? Por exemplo, com o gás carbônico, com o trióxido de enxofre, né? Então, eu tenho um ametal e o oxigênio.
Quando esses óxidos eles reagem com a água, eles vão dar origem a um ácido. Esses óxidos eles são famosos principalmente na questão da formação das chuvas ácidas, porque eles são liberados mediante a queima da matéria orgânica, eles reagem com a água lá na atmosfera, e aí, principalmente ali na hora da precipitação da chuva, né, da formação da chuva, da condensação da água, e aí eles vão formar uma solução com um pH mais baixo, então vai dar origem a chuvas com pHs mais baixos, então chuva ácida, ok? Por isso que eles são considerados óxidos ácidos, porque ao reagir com água forma ácido. E como eles são ácidos, se eles reagirem com uma base, vai ser uma reação de neutralização. Ácido mais base, sal e água. Nós temos os óxidos básicos, e aí eu vou trocar o quê? Eu vou ter o oxigênio ligado ao metal. Quando, né, nós temos o óxido de sódio, o óxido de cálcio, quando eles interagem com a água, eles vão formar a base, eles vão formar o grupo hidroxila. E quando eles reagem com o ácido, eles vão formar sal e água, porque ácido mais base, reação de neutralização. E isso também vai ser aplicado aos óxidos. Nós temos os óxidos anfóteros, o óxido de zinco, por exemplo, ele vai reagir tanto com uma base quanto com o ácido. Se eu pegar ele e colocar ele no meio ácido, ele vai se comportar como uma base, reação de neutralização. Se eu pegar ele e colocar no meio básico, ele vai se comportar como um ácido, reação também de neutralização. E nós temos alguns óxidos neutros, né? Que eles não vão reagir nem como ácido, nem com base, nem com água, mas eles reagem com outros componentes. Então, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. O monóxido de carbono, ele não reage com a água, ele não reage com ácido, com a base, no entanto, ele reage muito bem com a hemoglobina. Então, a gente acaba transportando o monóxido de carbono, né? Ele tem essa interação muito grande ali com a hemoglobina. E a nomenclatura dos óxidos? Mesma coisa que o ácido. Eu já vou identificar a função na própria nomenclatura. Então, eu vou começar com óxido de. Se for óxidos básicos, ou seja, formado com um metal, eu vou colocar o nome do elemento, o nome do metal. Então, óxido de cálcio, porque eu tenho o oxigênio e o cálcio. Óxido de cálcio. Agora, se ele formar dois óxidos, e principalmente se for ametais, aí eu tenho uma diferença, né, do maior NOx e do menor NOx. Ah, dos metais também, né? Então, óxido férrico, óxido de ferro 3. Óxido ferroso, óxido de ferro 2. Vocês podem reparar que tanto para ácido, base, sais, óxidos, o NOx, né, maior, sempre vai ter a terminação ico, e o menor sempre a terminação oso. E eu também posso adotar o número romano para representar essas cargas ali desse NOx. E agora, se for óxidos moleculares, ou seja, formados com um oxigênio e um outro elemento a metal. Nós temos ali os prefixos: mono, di, tri, tetra, pente, enfim, hex, e aí por diante. Então, por exemplo, o carbono com oxigênio é o monóxido, porque eu só tenho um oxigênio de carbono, então monóxido de carbono. Agora, eu tenho o CO2, são dois oxigênios, então dióxido de carbono. Monóxido de mononitrogênio pode ser também pentóxido, porque são 5 oxigênios, porque são 2 nitrogênios. A água é monóxido de dihidrogênio. E com isso, pessoal, com essa nomenclatura dos óxidos, espero ali que vocês tenham feito as suas anotações para depois, então, vocês responderem as questões selecionadas. Uma ótima noite, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.
Galerinha, a aula passa voando, né? Um pouco mais longa essa aula, afinal de contas, né? Natureza, nós temos 3 componentes com bastante conteúdo ali. Espero que você tenha compreendido. E agora vamos para a resolução de matemática. Dá uma olhadinha nesse formato onde você vai focar mais no exercício do que no professor. Quem sabe fica até melhor para você guardar e lembrar o conteúdo. Fechou então? Depois da aula, abre simulado de natureza, não se esqueça disso. E eu vejo vocês na próxima semana com Ciências Humanas, que é a minha área. Eu volto também como professor na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Muito bem, querido aluno, tudo bem com vocês? Vamos agora ver e resolver o nosso simulado. Esse é o momento que você tem de pegar a tua apostila, pegar justamente as questões que você fez e verificar os acertos e os possíveis erros. Vamos lá? Primeira questão do nosso simulado, ele trouxe para nós uma questão que você precisava primeiramente ler para entender o que cada equação dizia para nós e como ela se modelava. Então, logo na primeira parte, a gente lê que a soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Então, essa seria a nossa primeira equação. E a gente vê que a segunda frase nos diz: e a diferença entre o triplo desse número x e o número y é 7. Essa é a segunda equação linear que nós temos. Então, ele quer o produto xy, é achar o valor de x, achar o valor de y e multiplicar esses dois caras. Fazendo ali pelo método da adição, multiplicando a segunda equação por 2, a gente obtém o valor de x igual a 1. E aí, fazendo agora a substituição de x na equação 1, a gente obtém o valor de y igual a menos 4. Dessa forma, o produto é 1 vezes menos 4, obviamente, dá menos 4, alternativa letra D. Se você errou, eu ratifico para você, dá uma pausa ou tira um print da tela para que você possa acompanhar melhor essa nossa resolução. A questão de número 2 é do Colégio Militar lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro que nos assiste, que nos acompanha. Ela também traz essa ideia, só que agora, além do sistema linear, que a gente precisa encontrar primeiro, a gente precisa determinar o valor da distância para cada um dos casos. Este era o segredo dessa questão. Então, a gente vai partir primeiro da fórmula da velocidade, da noção matemática de velocidade. Velocidade é a razão entre a distância pelo tempo. Então, a gente encontra facilmente a distância fazendo a multiplicação da velocidade pelo tempo. Nós vamos encontrar, por meio do texto que nos oferece na questão, relações de distância para cada uma das velocidades. Então, pensa comigo. A primeira velocidade que ele nos fornece, ele diz para a gente que é velocidade mais 16, né? Que você vai acrescer desse caso. E o tempo você vai multiplicar ele por 2,5. A própria questão nos diz isso. Então, com base nesse jogo algébrico, a gente consegue achar um valor para D. E por meio dessa comparação de velocidades, a gente encontra uma equação linear relacionando V, que é a velocidade, e o tempo. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda velocidade que ele nos fornece. Utilizando o mesmo artifício, a gente acha a segunda equação relacionando velocidade e tempo, e encontramos o nosso sistema de equações lineares. Agora você escolhe o jeito que você quer fazer. Pode ser adição, pode ser substituição, ou fazer aí por método da comparação, já que é um sistema linear 2x2. Utilizando aí, neste caso particular, o método da substituição, a gente obtém os seguintes valores para T, e aí, tendo o valor de T, o valor de V, perdão, e tendo o valor de T, a gente consegue o valor de V. Agora é só aplicar lá na nossa fórmula inicial, que é a distância é a velocidade vezes o tempo. Então, já tem o valor do tempo, que foi 15. Já tem o valor da velocidade, que é 80. Agora é só fazer a continha, 15 vezes 80, 1.200, alternativa letra A. Parabéns você que acertou. Você que não errou, pode dar uma pausa aí para verificar. A questão 3 também tem essa mesma pegada, então ela vem na mesma crescente. Agora a gente vai tentar achar primeiro, de novo, o sistema de equações lineares e verificar os valores que ele pede, nesse caso, x
e Y particularmente. Uma das coisas interessantes é que ele fala que se eu somar a quantidade de moedas, eu vou obter 12 moedas. Então, X mais Y, obviamente, me dá 12. E aí a gente tem a relação de valores em reais. 0,5 vezes a quantidade de cédulas de reais, mais uma outra quantidade Y qualquer, me oferece 8. Obtendo aí, pelo método da adição, eu multipliquei ali por -1 para cancelar a incógnita Y, a gente obtém facilmente o valor de X. E agora aplica o valor de X na primeira equação e acha o valor de Y também. Y, obviamente, vai ser 12 menos 8, alternativa letra E. 8 para X, 4 para Y. A questão de número 4 é a questão do Enem de 2015 e também vai seguir nessa mesma perspectiva. Você vai precisar ler o texto e encontrar o sistema de equações lineares que o texto aborda para nós. Então, quando a gente lê facilmente, nós observamos que existe uma relação sobre a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Vamos supor que ele fez uma quantidade X de acertos, então ele tem 20 reais para cada acerto, 20 vezes X. E ele vai tirar esse valor da quantidade de erros, que nós vamos chamar de Y. E a questão nos informou que ele recebeu 100 reais. Então, se eu fizer essa continha, 20x menos 10y, tem que dar 100 reais. E embaixo, se eu somar a quantidade de acertos e erros, me dá a quantidade de tiros que ele fez nesse projeto, nesse lugar que ele foi, né? Nessa barraca de tiro. Dado isso, a gente pode aplicar o método da adição também, multiplicando a segunda equação por 10 e achando o valor que a gente tanto quer, tá? X é igual a 30, alternativa letra A. Questão de número 5, a questão do Colégio Dom Pedro, Colégio Pedro II, perdão, e ela também pede para nós encontrarmos a equação, o sistema de equações. Então a gente vai analisar cada frase que o texto dá para poder determinar de acordo com a frase. Ele diz lá que se eu pegar uma proporcionalidade de brancas, a B, que ele chama de B para brancas e P para pretas, então se eu pego brancas menos 15, está para a quantidade de pretas, assim como 1 para 2. Então, para cada uma branca, eu tenho 2 pretas. Por meio dessa relação que o próprio texto da questão nos dá, a gente pode fazer a multiplicação cruzada e encontrar o valor de um sistema de equações que relaciona a quantidade de brancas com a quantidade de pretas. De igual modo, a gente pega o texto de baixo e também encontra esse valor. Brancas menos 15 está para pretas menos 10, assim como 4 para 3, segundo a própria razão do texto. Fazendo a multiplicação cruzada também, a gente obtém o nosso segundo sistema de equações e dessa forma achamos a alternativa letra D. É a única que nos garante essa questão. Não, perdão, gente. D não, letra A. A lista D, mas a resposta é letra A. Beleza? Pode observar que a única que tem 2b menos p igual a 30 e 3b menos 4p igual a 5. Ali foi um erro de configuração, certamente. Mas você que marcou letra A, parabéns, você acertou e você mandou super bem. A questão de número 6 é do Enem e ela vai falar sobre uma festa do colégio. E ela diz que um grupo de amigos lá naquela sala, eles organizaram uma rifa. Só que 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, outros 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. E o total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. O total de bilhetes vendidos, a questão nos diz que ele excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos, é a pergunta, compraram somente um bilhete? Então vamos partir daquilo que a gente sabe. A gente sabe que 80 alunos não compraram e que 45 alunos compraram apenas 2. Então a gente vai chamar de X o número de alunos que compraram somente um bilhete e Y o número de alunos que compraram 3, para facilitar a nossa vida. E esse total de bilhetes vendidos é dado pela seguinte equação. Se eu fizer X mais 2 vezes 45 mais 3Y, eu encontro facilmente esse total de bilhetes vendidos por meio do XY. E se a gente fizer também um outro sistema, a gente também encontra. Dado esses dois sisteminhas, a gente consegue achar, através de uma comparação,
facilmente o valor de y. Y vai ser 34. De igual modo, se eu já tenho o valor de y, agora é só aplicar, aplicando por meio da substituição, encontramos o valor de 48. Beleza? Alternativa letra D para nós aqui. A questão de número 7 é uma questão de concurso público e uma questão bem interessante porque ela vai falar sobre o sistema, um sistema com 3 incógnitas, tá? Não é um sistema 3x3, mas é um sistema que tem em 2 equações ali, a equação 2 e a 3, 3 incógnitas x, y e z. E ela pergunta sobre esse sistema, qual das nossas respostas, entre A até D, é a resposta correta. Então a gente vai tentar enxergar primeiro cada coisa dessa. Se a gente fizer x mais y igual a 0, que é a primeira equação, e a gente igualar, a gente vai ter que x tem que ser igual a menos y. Substituindo x por menos y na equação, a gente calcula na equação 2, a gente calcula que z é igual a y. E por fim, se a gente substituir x por menos y e z por y na terceira, a gente obtém a seguinte equação. Então a gente tem um outro sistema de equações, dentre as quais algumas a gente só pode ter como solução do sistema um par ordenado x igual a y, z igual a menos y, x igual a menos y e z igual a y. Esse tipo de sistema admite infinitas soluções, porque se y pode ser y e z também pode ser y, imagina quantas soluções você pode ter. A única resposta que a gente pode admitir para esse caso particular é que a resposta seja a letra C. O sistema admite infinitas soluções. A questão de número 8 é um estudo do Instituto Federal de Pernambuco. Um abraço para a galera aí do Nordeste. Ela traz para nós 3 casos particulares. E no final, ela pede que a gente some o valor desses preços. Então, como é que a gente vai encontrar isso? O primeiro passo é a gente montar um sistema de equações. Eu vou chamar x de canetas, x de canetas, y de cadernos e z de lápis. Com base na proposta 1, 2 e 3 da própria questão, a gente consegue montar facilmente esse sistema. Dado isso, a gente pode aplicar a regra de Cramer para solucionar esse tipo de sistema. Se você não gosta muito da regra de Cramer, pode usar o método escalonamento. Também vai sair e vai sair bem facilmente, tá? Coloquei a regra de Cramer porque é muito utilizada também por alguns professores. Dado isso, a gente consegue fazer o valor do determinante principal, que a gente chama de D, o determinante de x, que é quando a gente pega a primeira linha onde fica a linha do x, e a gente substitui pela coluna das soluções. Fazemos isso para D de y e o D de z, achando valores particulares para eles. Dado isso, a gente obtém através da fórmula que o valor da incógnita x, que para esse caso particular são canetas, é o valor do D de x dividido pelo valor de D. 72 dividido por 60 dá 1,20. Mesma coisa para y, a gente obtém 12. Repetindo o processo para z, a gente obtém 0,80. Dado isso, agora é só brincar e somar. 1,20 mais 12 mais 80, obviamente que é letra D, 14. D de Deus, você que acertou, mandou super bem. E é isso aí. Vamos para a próxima? A próxima pergunta é a questão de número 9, que também é do SAEB, de lá de 2011. É uma questão que também pede para que a gente monte um sistema de equações lineares. Questões desse tipo, ela costuma cair com uma frequência muito grande. Então, presta bem atenção nessas resoluções, porque te ajuda na hora de fazer vestibulares do Brasil afora, que cai bastante questão dessa característica, especificamente se for o Enem. O Enem costuma cobrar algumas questões desse tipo aí. Tá, ela fala que um teste é composto por 20 questões e são classificadas de verdadeiras ou falsas. E ela pede o número de questões, e ela diz que o número de questões verdadeiras supera o número de questões que são falsas em 4 unidades. Então, presta atenção. Eu sei que as falsas superam as verdadeiras em 4. Se eu tenho, um exemplo, uma verdadeira, eu vou ter 4 que são falsas. Sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas, o sistema social desse problema é: eu sei que se eu somar tudo vai dar 20. X mais y tem que dar 20. E eu sei que se eu faço x
menos y tem que ser igual a 4, obviamente. Só corrigindo a minha fala inicial, se eu tiver 1, eu vou ter 5, né? Supera em 4. Eu falei 3. Peço desculpa. Se eu tiver uma verdadeira, eu vou ter 5 que são falsas. E aí supera em 4 unidades. Então, tendo esse reajuste que a gente encontra, temos aí a nossa equação, que é a alternativa, a letra D. É a única que nos fornece esse sistema de equações. Preparado para a última? Questão 10. E ela diz o seguinte: durante uma visita à padaria Carita, um homem muito peculiar, diferente, comprou 2 pedaços de bolo de cenoura e uma dose de café, pagando ao todo R$ 3,50. A sua irmã Carla comprou 1 pedaço de bolo de cenoura e 2 doses de café, pagando um total de R$ 2,50. Analisando essa situação, se uma pessoa comprar 1 pedaço de bolo de cenoura e 1 café, o valor pago por ela será de quanto? Bem de boa. A gente monta o nosso sistema para x e y, determina o valor de y e acha o valor também de x. Aplicando o método da substituição, nós encontramos o valor. Dessa forma, a gente tem a resposta final. Teve um pequeno probleminha, já voltamos, ok. A resposta final é só somar 1,5, que é o valor de x, mais 0,5, que é o valor de y. Alternativa, a letra D de novo, D de Deus, aqui mais uma vez. Número 2, R$ 2 é a nossa solução. Querido aluno, muito obrigado por sua atenção, espero que você tenha mandado super bem. Qualquer dúvida, volta lá, dá uma pausa, coloca no modo 0,5, 0,75, para poder ver essa aula bem mais devagar. Valeu, é isso e tchau!